Você sente que te falta fé em alguns momentos da vida? Muitas das vezes, quando estamos vivendo algum drama ou dificuldade, parece que esquecemos o que Deus pode fazer por nós. Somos crentes em Jesus, mas muitas das vezes descrentes que Ele pode usar o seu poder, o seu agir em favor das nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que Deus promete em sua palavra olhar por nós em todo o tempo, estando Ele sempre disposto a nos atender, se observarmos ao princípio da fé. Por vezes nos equivocamos, achando que Deus responde às nossas necessidades. Mas preste atenção nisso, meu irmão. Deus responde à sua fé. Naquele episódio narrado por Marcos, no capítulo 9, quando aquele pai procura Jesus, falando do drama do seu filho, que quando possuído por um espírito mudo, caía no chão, rangia os dentes, revolvia-se espumando, o pai, ao pedir ajuda, pergunta a Jesus se ele poderia fazer algo. E imediatamente, no verso seguinte, Jesus respondeu àquele pai: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. A intenção da resposta de Jesus era esclarecer um fundamento, que logicamente ele pode realizar tudo a qualquer momento. Porém, o decisivo, o relevante, é saber o quanto quem está pedindo de fato crê. Em um outro momento, Marcos narra a cura daquele paralítico em Cafarnaum. O texto diz que Jesus ensinava a palavra a muitos em uma casa. E é nesse contexto que 4 homens descem com um amigo pelo telhado para colocá-lo diante de Jesus. O texto narra que Jesus, vendo-lhes a fé, perdoou e curou aquele homem. Perceba que o texto não diz que Jesus, vendo a necessidade, vendo a tristeza, vendo a vontade, vendo a doença, mas vendo-lhe a fé, agiu em favor daquele homem. Não querendo ser exaustivo, mas quero te levar a uma outra passagem onde Bartimeu, aquele cego de Jericó, ao ver Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vendo aquele homem, diz: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e passou a seguir Jesus pelo caminho. Mais uma vez, a circunstância, a situação, a dor, a doença, a necessidade não foi relevante, mas sim a fé. Meu irmão, a fé é a plena certeza que Deus vai operar, que Deus vai agir. Aliás, quando o escritor de Hebreus fala sobre o princípio da fé, no capítulo 11, no verso 1, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E logo vem a pergunta: o que eu posso fazer para trazer as coisas que eu espero à existência? O que eu posso fazer para trazer os fatos que ainda não vejo passarem a existir? Resposta: precisamos ativar a nossa fé. E a única forma de ativarmos a nossa fé é através da palavra. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, escute isso. Se a própria palavra afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer que não existe outra forma de ativarmos a nossa fé que não seja através da palavra, de alimentarmos a nossa fé que não seja através da palavra. Aliás, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, chama Jesus do autor e do consumador da nossa fé. Com isso, ele está afirmando que foi Jesus que, além de gerar, também é Ele quem alimenta e sustenta a nossa fé. E é por isso que quem não se relaciona com a palavra não desenvolve a sua fé, estando com seus olhos apenas no momento, nas circunstâncias, não enxergando além do que se vê. Portanto, a nossa fé é determinante para vermos as providências de Deus se cumprindo em nossas vidas, até mesmo quando vivemos processos que não nos são favoráveis. Em 2021, minha esposa foi diagnosticada com fibromialgia, doença conhecida pelas fortes dores que causam ao corpo. Doença essa incurável aos olhos da medicina. E foi isso que eu vi durante 2 anos, tempo que ela teve a doença. Até que o Espírito Santo de Deus sussurrou em meus ouvidos que eu precisava mais do que pedir, era acreditar que Ele curaria minha esposa. E assim eu passei a fazer, passei a agradecer pela cura, crendo piamente que ela viria a ser curada. Logo após, assim aconteceu. Um dado dia, minha esposa foi plenamente curada pela bondade do nosso Deus. Meu irmão, minha intenção, o meu propósito é de alguma forma inspirar sua fé e também te levar para um lugar de entendimento, para que a partir daí você tenha um resultado em tudo aquilo que você vai empregar a sua fé. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, diz assim:
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Há uma promessa da parte de Deus que seremos bem-aventurados, vitoriosos, se confiarmos e consagrarmos nossos planos e projetos a Deus. Portanto, existe uma responsabilidade que nos foi atribuída e cabe a nós atentarmos a ela. Isaías, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Portanto, além de querer, temos que ouvir o que Deus tem para nossas vidas, para vivermos o que Ele tem de melhor. Além da inigualável bênção da salvação eterna, Deus pode e quer nos proporcionar deleite para vivermos enquanto aqui estivermos. E cabe a nós acreditarmos nessas verdades. Meu irmão, creia que Deus pode fazer tudo aquilo que seu coração deseja. Exerça fé e acredite que Deus ouve as suas necessidades e que a qualquer momento Ele pode transformar o seu deserto, a sua dificuldade em alegria. E assim você passará a viver tudo aquilo que Ele tem de propósito para a sua vida. Que você se aposse dessas promessas, dessas verdades e viva fundamentado na palavra de Deus, e que nesse dia fé seja gerada em seu coração e que você creia em tempo de alívio, de refrigério, de graça, de favor de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu coração.